E aí, preparados para a última aula? Na expectativa aí, não? Sim ou não? Tá tímido? Põe a mão na sua cabeça assim por um instante, por favor. Feche seus olhos. Pai, é no poderoso nome de Jesus que nós nos apresentamos diante da Tua presença. Vem, Espírito Santo, fazer aquilo que de antemão o Senhor preparou para essa noite. Por isso nós apresentamos diante do Senhor as nossas mentes. Vem transformar, Deus. Renova a nossa mente, que nós possamos ter, Deus, o entendimento do Teu propósito para a vida sexual, para a intimidade do casal. Por isso todo conceito humano, todo conceito religioso que não vem do Senhor, seja quebrado em nome de Jesus. Que nós sejamos livres de padrões, de pensamentos, de concepções que não vêm do Senhor. E que hoje estejamos com a nossa mente e coração aberto, para que a luz da palavra, o Senhor possa nos direcionar e nos transformar em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Última aula, tema polêmico, né? Talvez hajam muitas dúvidas a respeito da intimidade do casal. Eu fiz questão de dar o nome da última aula de unidade emocional e sexo. Eu poderia muito bem ter dado o nome só de sexo para essa aula, né? A gente poderia chamá-la simplesmente de sexo, mas já é uma provocação para que eu e você, a gente passe a pensar a respeito do que de verdade o sexo significa. Que momento é esse? Por que Deus criou esse momento? Para quê? De que forma? Qual o propósito? Amém? Amém? Mateus 19, 5 e 6, uma passagem bem conhecida. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém? Nessa concepção de casamento, então, nós vemos claramente ali a união, a unidade, os dois se tornando uma só carne. É o sexo a consumação dessa unidade. Amém? Quando a gente entende, então, que o sexo é a consumação da unidade que nos foi proposta como casais em Cristo, nós entendemos que o sexo é muito mais do que um acessório do casamento. Ele é muito mais do que um evento paralelo ou um presente ali para brindar alguns momentos, apesar de ele brindar alguns momentos. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é, na prática, o se tornar uma só carne. Por que Deus criou assim? Por que dessa forma? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7:3. Eu acho que eu perdi. Isso foi. Vai dizer: o marido conceda à esposa o que é devido, também semelhantemente a esposa o seu marido. Então há na intimidade do casal um concedendo para o outro aquilo que é devido. Eu sei, principalmente os homens já vêm, quando leem esse versículo, já vem a parte fisiológica, né? Imaginando aquilo que é devido, aliviar o estresse do dia. Sim e não. Ou seja, muito mais profundo do que isso, né? Eu queria lembrar vocês da aula 2. Na aula 2 a gente falou das principais necessidades, ou da principal necessidade do homem e da mulher. Alguém lembra? Eu falei que o homem foi chamado a ser o campeão. E a mulher, a principal necessidade dela é segurança. Então, quando a gente olha, por exemplo, o homem, a questão de segurança, existe uma necessidade intrínseca ao homem ali, de suprir a sua casa,
de ser o herói do seu lar. Todo homem, se não depender de Deus, ele vai falhar nesse propósito. Mas todo homem deseja o reconhecimento de ter realizado o seu papel, de cumprir o seu propósito na família. Isso faz do homem o verdadeiro campeão, de ter cumprido o seu papel no seu lar. Ou seja, cumprir o seu papel na sua empresa é importante, mas não vai fazer com que você se sinta o campeão. É lógico que cumprir o papel na empresa ajuda muito você cumprir o papel no seu lar como supridor. Mas o foco é a sua casa. A maior necessidade da mulher é por segurança. Ela quer se sentir saber que ela está num relacionamento seguro, saber que tudo vai ficar bem no futuro. Isso ela só encontra quando ela vê Deus no seu marido. Então nós temos duas necessidades ali que precisam ser correspondidas. Há uma necessidade emocional dentro de mim, há uma necessidade emocional dentro da minha esposa. Há uma carência ali, onde só ela pode me ministrar nesse sentido, onde só ele pode te ministrar nesse sentido. Então eu estou te provocando a olhar para a intimidade do casal como algo muito além do físico. Mas um relacionamento ali também emocional, onde necessidades emocionais estão sendo respondidas. Talvez você não precise dizer para o seu marido que ele é o cara na hora, mas ele precisa se sentir o cara. E adiantando um pouco, assim, quando a gente olha para as deformidades ou para o pecado em relação a isso, né? Quando a gente olha para a questão de um menino que tenta se sentir aceito, se sentir amado, se sentir o campeão, ele cria uma imagem, uma fantasia na mente, aonde ele se coloca nesse lugar. E a gente chama isso de masturbação, e é pecado. Mas o que esse menino está tentando? Ele está tentando chegar nesse ponto de se sentir campeão, nesse caso com ele mesmo, fazendo justiça com as próprias mãos. Mas a necessidade é a mesma, você está entendendo? Ele está em busca de algo. Assim como uma menina, quando ela se entrega antecipadamente, ela está em busca de segurança, de ser amada por alguém que vá cuidá-la, que se preocupe com ela. É a mesma preocupação, é o mesmo sentimento, mas fora de hora, né? E o que acontece? Essa necessidade de buscar antes da hora deturpa o propósito inicial. Então, o propósito inicial de Deus é perfeito. Deus criou o sexo, Deus fez os órgãos sexuais com um propósito específico, mas, por conta de tentarmos antecipar algumas coisas, de vivermos algumas coisas, porque nós achamos que aquilo naquela hora ia remediar ou ia nos suprir de alguma forma, nós deturpamos o propósito inicial. E a gente precisa reconstruir, então. Propósito... já foi. Não. Estava aqui a cola, né? Eu nem vi que estava aqui a cola da aula passada. A gente passa para mim, irmão. Não... Aí, foi. Então a gente precisa resgatar o propósito inicial. Né? E a gente está falando do ato sexual e ir muito além da satisfação mundana, da luxúria. Né? Nós estamos falando de homens e mulheres se tornarem um só, no nível de intimidade, num relacionamento que foi criado, foi pensado, projetado por Deus, para que o homem e a mulher encontrassem satisfação um no outro. Olha que importante isso. Deus
olhou para mim e para você e falou assim, não, o Edson precisa ter uma conexão com a Rovena, onde ele seja suprido física e emocionalmente, e ele criou, com todos os prazeres, com todas as sensações, com todas as possibilidades que nós vamos falar aqui, o sexo, para que eu pudesse desfrutar, para que eu pudesse encontrar essa plenitude em outra pessoa, nessa intimidade. Então, fazer o sexo, ou fazer sexo, é como apertar um botão lá de recarregar no relacionamento, de recarregar intimidade, de recarregar respeito, de recarregar emoções, e até por que não dizer curas. Deus criou então o ato de fazer amor como uma celebração, um lembrete maravilhoso de uma aliança que é estabelecida entre um homem e uma mulher, profunda, que entrelaça essas duas vidas. Ou seja, o sexo é algo para ser desfrutado por ambos os cônjuges. Provérbios 5, 18 e 19 vai dizer, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Claramente, Provérbios está nos falando de um relacionamento íntimo que traz não só o ato de fazer o sexo, mas se embriagar de amor, de carinhos. Ele fala inclusive especificamente do seio, né? Então aqui a gente já quebra alguns paradigmas, né, daquele do lençol com furo, que o sexo é só para procriação. Não. O sexo é um desfrute, envolve muitas coisas. Posso ouvir um amém, homens? Eu achei que ia ser mais forte, mas tudo bem. A finalidade do sexo é clara, que o homem e a mulher saciem as necessidades um do outro, físicas e emocionais. O sexo é algo tão especial que ele é um carinho que você não pode receber, é um suprir que ninguém pode te dar. Um amigo não pode te dar, um irmão não pode te dar, teu filho não pode te dar, sua mãe não pode te dar, seu pai não pode te dar. Você não pode receber de ninguém mais. É um relacionamento tão íntimo, tão especial, que ele fala exclusivamente do seu cônjuge. Você já pensou nisso? Há algo que só o seu cônjuge pode fazer por você. Não é especial isso? Você pensa, cara, tem algo que só o meu marido pode fazer por mim, tem algo que só minha esposa. Ninguém mais na face da terra pode me dar o que ela me dá, pode me dar o que ele me dá. Ninguém mais na face da terra pode me suprir como ele me supre. Ou seja, nessa área você é totalmente dependente do seu cônjuge. Deus presenteou o casal com a mais exclusiva e completa intimidade que leva à satisfação. E nessa intimidade, onde toda a verdade é revelada, ou onde toda a verdade deveria ser revelada, é onde os dois estão sem máscara, sem desculpa, e vão destilar as delícias do amor um com o outro e se doar. Esse é o princípio da intimidade. Então, nesse relacionamento, lembra da necessidade do homem de ser o campeão? O homem é aquele que precisa sentir que chegou aonde deveria ter chego, que cumpriu o que deveria ter cumprido, que zelou e cuidou da pessoa, da mais preciosa das suas ovelhas, e agora pode ver no rosto dela a felicidade, a alegria de serem um só. A confirmação está em cada toque, em cada palavra, em cada gesto, em cada respirar. As emoções aparecem, o corpo
reage, tudo comunica. Ou seja, meu irmão, quando você está nessa intimidade com a sua esposa, tudo que está acontecendo, toda reação, todo toque, toda palavra dita, todo sentimento ali, deveriam ser uma resposta a essa sua necessidade de eu supro a minha esposa. Ela se alegra com aquilo que eu faço, com o quanto eu me dedico. Eu a realizo. Enquanto a mulher, a necessidade dela é, eu estou segura. Ele ainda me ama. Ele ainda me admira. Eu ainda vejo desejo nos olhos dele. Cada curva do corpo ainda provoca reações. Ele não precisa de outra mulher. Seu amor está evidente em suas palavras, em sua atitude, em seu respirar, em seu olhar. Tudo comunica que ela é a mulher mais especial, ela é a única, e que você está ali por ela e ela se sente segura. Deus então criou os órgãos sexuais e as suas sensações, e se satisfazer com isso não é um pecado. Amém? Muitos não conseguem desfrutar do sexo no casamento, de uma vida sexual saudável, porque ainda estão presos a padrões e lembranças antigas, peso da vida antiga no mundo. Mas Deus deseja curar tudo o que está quebrado e torná-lo santo. Reconheça a sua necessidade e entregue-a a Deus. Ou seja, é sua vez já? Pode vir. Ou seja, talvez você tenha sido marcado por experiências ruins, erradas, deturpadas, que esse seja o momento de você abrir o seu coração para que Deus cure, restaure e te dê uma visão do sexo saudável. Amém. E aí, estão animados? Está meio tenso assim, né? Eu senti uma tensão. Bom, o que acontece muitas vezes, né? O sexo no casamento, ele pode estar deturpado. Pode ir para a próxima, por favor. Ah, não, sou eu que tenho que mudar? Ah, tá. O sexo, ele pode estar deturpado ou abandonado. Vamos começar com o deturpado. Às vezes, o casal, ele está se relacionando de uma maneira deturpada. Né? Ele talvez teve um relacionamento no mundo, e no mundo ele aprendeu diferente, ou no mundo, às vezes ainda está confuso. Né? A pessoa se relaciona no mundo errado, e aí, né, se converteu, mas está meio confuso ali, como que é agora? Poxa, eu me converti, como que é agora o sexo dentro do casamento? E muitas vezes a depravação, né, e então deturpa um pouco a maneira que o Senhor criou. Então a gente precisa corrigir, buscar no Senhor como que é esse relacionamento. Né? Mas a gente precisa entender que foi o Senhor quem criou. O mundo deturpou, mas quem criou foi o Senhor. Então, o sexo é santo. Né? Parece que não é porque o mundo ele deturpa, ele tira esse conceito de santidade e coloca, Satanás troca isso. Né? E a gente vê muito o sexo abertamente nos filmes, não existe quase mais filme que não fale, que não deturpe tudo isso. Então, a gente precisa trazer esse padrão de santidade para o sexo. Né? E então, muitas vezes, os relacionamentos, mesmo dentro da igreja, eles são deturpados. Lá em Hebreus 13:4, diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros.
Então, esse campeão, né, que o Edson estava falando que o homem precisa se sentir, muitas vezes ele vem e é o colonizador, ou seja, ele toma posse daquilo, né? O campeão, ele de alguma maneira meio não da maneira correta, ele quer trazer o controle, né? Subjugar, controlar, ele quer conseguir as vontades dele ali. E a mulher, ela acaba, por não contrariar o marido, aceitando isso e, de uma maneira errada, se sentindo segura ou aceitando aquele momento para satisfazer o marido. Então, nós precisamos, né, buscar no Senhor essa santidade no nosso leito conjugal. Não que não possa fazer nada, porque vocês podem ter a criatividade no seu leito, ali no seu quarto. Vocês são livres, mas vocês têm que entender que não pode haver aquilo que havia no mundo, entendeu? Aquela mentalidade mundana. Então, muitas vezes, quando você termina um relacionamento sexual, o homem pode se sentir saciado momentaneamente, mas talvez o homem e a mulher eles possam se sentir sujos. E isso não satisfaz, né? E existe um vazio, muitas vezes. Então, a gente precisa, né, como casal, buscar no Senhor a santidade no nosso leito conjugal, né? Mas isso está muito mais na mente do que nas atitudes, entendeu? Porque o que é feito, né, o ato em si, ele é santo. Ele foi criado pelo Senhor. Mas nós precisamos entender no Senhor e santificar esse momento. Lá em Provérbios 27, 20, diz assim, outra maneira que o jardim é deturpado é quando entra a pornografia. Provérbios 27, 20 diz assim, 27, 20 diz assim, tem várias versões, tá? Mas tem uma que diz assim, o mundo dos mortos ou o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Ou seja, a pornografia é algo que é para satisfazer os olhos. E aqui em Provérbios diz que os olhos nunca se satisfazem. E o abismo, o inferno, nunca se fartam. Ou seja, aquela pessoa que tem vício em pornografia, ela nunca vai se fartar. Ou seja, ela quer mais e mais, isso se torna um vício. Então, isso é uma maneira também da gente deturpar o nosso relacionamento sexual. A pornografia, ela é uma grave ameaça ao casamento, porque ele vicia e leva à luxúria. Ele deixa o homem insatisfeito com o cônjuge, ou seja, isso faz com que não haja mais tanta motivação do relacionamento sexual com o seu cônjuge. E deixa você insatisfeito com você mesmo, porque você sabe que aquilo é errado. E uma coisa importante é que assim, o fato é que a vergonha de expor a verdade faz com que esse pecado fique nas sombras, ou seja, fique em oculto, onde ali ele floresce. Então, ele fica em oculto, você não abre, não pede ajuda, não fala a verdade, e aí aquilo começa a florescer e cresce muito. E o teu casamento, ele piora, porque assim, é uma coisa que você está escondendo, uma coisa onde o inimigo, ele tem total domínio, porque tudo que está às escuras, o inimigo tem domínio. Quando você traz a luz, você põe a luz e o Senhor pode tratar, mas quando você esconde, não há como ser tratado. O que você deixa atrás dos seus olhos e ouvidos, você acaba levando para a mente e o seu coração. Seus olhos e ouvidos são portas de entrada. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, são portas de entrada para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, se você assiste filmes que têm pornografia, né, ouve coisas que não deve, isso vai ficar na tua mente e você vai fazer aquilo que se torna um padrão para você. Aquilo se torna normal.
tudo que você vê e ouve alimenta o teu espírito. Lá em Jó 31:1, ele diz assim: fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Então, homens, vocês, mulheres também, né? Não são só os homens, porque assim, eu estava lendo um livro e ele fala que tem muitas mulheres também que são viciadas em pornografia. Então, nós precisamos limpar esse vício do casamento. Jó falou assim: fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então, que maneira você tem olhado para as moças? Né? Lá em Mateus fala assim: mas lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Então, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos andar na contramão do mundo. Então, nós honramos o nosso leito matrimonial, que foi lá em Hebreus, que a gente leu, quando não permitimos o adultério, a pornografia e a perversão. Então, esse é o jardim deturpado. Agora, o jardim abandonado. Abandonado é quando assim, o relacionamento sexual, ele não tem importância no teu casamento, né? Vocês se tornaram mais irmãos do que marido e mulher. E isso não pode existir. Porque assim, o relacionamento sexual, como o Edson falou, ele precisa ser celebrado. Ele é uma cura muitas vezes, né? Às vezes a gente diverge, talvez discute por alguma coisa, e o momento do relacionamento sexual, ele une novamente. Ele traz aquela unidade, porque o Senhor criou assim, né? Seremos uma só carne. Então, a hora que nós estamos juntos ali, naquele momento íntimo, de intimidade, as coisas, há o perdão, né? Às vezes, é um momento que os dois estão tranquilos, né? Assim, com palavras doces, palavras de amor. Então, aquele é o momento que é a cura, né, para o homem, para a mulher. Talvez a mulher ela se sentiu rejeitada por uma palavra dura, ou o homem por a mulher não ter feito a janta dele, enfim, entendeu? Palavras assim ríspidas, mas naquele momento ali é a cura, que eles se sentem amados, entendeu? Volta à essência. Então não pode não haver esse momento no casamento. Isso é muito importante. O jardim ele precisa ser regado. O relacionamento sexual não é um extravagar fisiológico, não é algo físico apenas, mas ele é algo emocional, algo que cura, algo que liga, que une. Lá em 1 Coríntios 7, do 2 ao 5, vou ler aqui. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o da mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. O que diz esse versículo? Acho que todo mundo deve saber, que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Lógico que, né, você não vai falar, agora vem aqui que você é minha. Né? Mas não é assim, mas assim, a mulher precisa entender que ela precisa suprir o marido, e o marido precisa entender que ele precisa suprir a mulher. E a palavra mesmo diz que assim, não é para vocês ficarem longe sem ter esse relacionamento por muito tempo. Só se vocês ficarem em jejum e oração, mas depois vocês têm que voltar a ter o relacionamento, porque é perigoso, porque Satanás pode tentar. Então, assim, o Senhor não ia dar esse versículo por nada. Assim, é muito importante o relacionamento dentro de um casamento. Ele não é algo tipo, faz meses. Não pode. Você precisa ter esse relacionamento com o seu marido. Amém? E eu pergunto para você, sexo no seu casamento é algo que você tem celebrado ou tolerado? Sabe, você tolera? Vamos ali resolver. Ou você celebra?
Então a gente precisa celebrar esse momento, porque o Senhor criou para nos satisfazer, para nos alegrar. Se você tem tolerado, então você precisa sentar e conversar. O Edson depois vai falar, né, amor, sobre como é importante a comunicação. Enfim, é isso. Pode vir, amor. Eu estava pensando ali, você acha que vale a pena você passar com os papelzinhos para quem quiser fazer pergunta? Às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta, mas não quer se expor. Você passa um papel, caneta. Vocês acham que vale a pena? No microfone? Você vai fazer todos que você quer fazer, irmão, no microfone? Não. Se você tiver uma pergunta, você fala no ouvido do Gil e ele vai vir aqui no microfone falar. Eu vou só fazer um resumo do que a gente falou até aqui. Se você quiser um papelzinho, serve a mão bem alta aí para a Rovena, ela vai ver, ela leva. Papel, uma caneta. Mas eu queria fazer o resumo do que a gente fez até aqui, porque eu acho que, assim, não precisa. Que para mim, a gente vai falar um pouco, assim, talvez do como agora, mas qual que é a preocupação? É o porquê, né? Então, de novo, ali é um relacionamento íntimo, onde tem um propósito físico e emocional de se doar. Então, o homem como um campeão, na verdade, é um campeão como a referência como Jesus, ou seja, é aquele campeão que vai se entregar, que vai se doar, que está preocupado com a realização da esposa mais do que com a própria. Então, esse é o nosso modelo de campeão. A mulher precisa se sentir segura, amada, protegida, de que ele está fazendo as coisas da maneira correta, santa, direito. Amém? Então, esse é o propósito. Satanás vem e corrompe esse propósito, fazendo o quê? Tirando o cara da visão de campeão do sentido bíblico, no sentido do mundo. Né? De que ele é um conquistador, ele é a palavra que a Rovena usou, colonizador, ou seja, ele não está preocupado com a esposa, ele está preocupado com a sua própria necessidade. Né? E aí a gente começa a ver aberrações no mundo, porque o cara quer se sentir o conquistador, ele quer passar limites onde ele não deveria passar, porque aquilo vai fazer com que ele se sinta um colonizador, um cara que conquistou aquilo que não podia ter feito. Por exemplo, colocar a bandeirinha no lugar errado. Né? Ele acha que ele é o cara porque ele conseguiu passar um limite. Cara, isso não é o propósito de Deus, não é esse tipo de sentimento. Apesar de que no relacionamento do mundo é exatamente o que isso acontece. O cara passa alguns limites, ele se acha vencedor porque ele passou alguns limites santos do relacionamento, ele comemora aquela vitória, só que terminou o sexo, ele está sujo. E o verdadeiro propósito foi embora. Ele não se sente pleno. Pelo contrário, ele sente mais vazio. E esse vazio só vai passar quando os hormônios se ativarem de novo. E muitas vezes as mulheres aceitam essa condição porque, também deturpadas, elas acham que ele se sentindo dessa forma um conquistador, ela está segura. Né? Porque ele é um valente pela forma do mundo ver. Por que eu quis reforçar isso antes da gente continuar? Porque se a gente tiver esse princípio claro de qual que é o papel, eu tenho para mim que a gente dificilmente erra o alvo. Amém? Amém? Vamos lá. Então, eu queria falar um pouco a respeito, então, de características desse relacionamento santo, de como ele deve acontecer. Isso, obrigado. E aí eu vou me basear muito no livro de Cantares para a gente pegar algumas referências e desfazer algumas fortalezas na nossa mente. Cantares 5, 4 e 5 diz: o meu amado meteu a mão pela fresta, o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra. Nós vemos claramente uma esposa ali que desejava receber o amado. Então, sim, o relacionamento sexual envolve desejo, tanto do homem como da mulher. Um precisa desejar o outro. Né?
O amor se torna, e o amor no sentido de relacionamento sexual, se torna maravilhoso quando ambos os cônjuges têm um desejo ardente um pelo outro. Um desejo ardente de agradar um ao outro. A intimidade sexual vai conectar você e seu cônjuge física, emocional, mental, espiritualmente, culminando isso em prazer e satisfação. E aí, a respeito do desejo, entra o que a Rovena falou. A palavra-chave aqui é comunicação. Né? Seu marido não precisa descobrir o que você gosta, o que te dá prazer. Você pode contar para ele. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Mesma coisa, o marido. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso me dá prazer, isso não me dá prazer. Então, veja, a gente sempre precisa estar preocupado com o outro. O desejo do outro. Como o outro se satisfaz. É lógico, né? Olhando os nossos próprios limites. Preciso dar aquilo que eu posso dar. Amém? Então compartilhem abertamente os seus desejos um com o outro. Passa um slide para mim. Obrigado. Aromas. A intimidade sexual, ela é feita de diversas sensações, como nós veremos. Mas uma das que mais é citada no livro de Cantares é a respeito dos cheiros, dos aromas. Né? E aí eu quero te provocar a isso, né? Tanto de se preparar, né? Ninguém quer um cônjuge que esteja no CC na hora, certo? Então, toma aquele banho caprichado, descobre qual é o perfume que ela mais gosta, o perfume que ele... Vai junto, né? Bom, vamos comprar aquele perfume especial, aquele perfume que você não é para você usar em qualquer lugar, que é para você usar só comigo. Então, descobre o cheiro que mais agrada, mas não só a respeito do aroma do corpo, mas o aroma do ambiente, de preparar o quarto, né? Um cheiro agradável, que estimule o momento. Olha o que fala Cantares. Cantares 1:3 fala: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Ou seja, eu gosto de você por causa do seu cheiro. Cantares 1:12-13. Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado para mim é um saquinho de mirra que repousa entre os meus seios. Cantares 2:13. As figueiras começam a dar os seus primeiros frutos e as vinhas em flor exalam o teu perfume. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Olha esse último versículo, né? Tipo, o ambiente começou a ficar cheiroso, fui envolvido por aquele ambiente de frutos, cheiros de frutos, das flores, das vinhas que exalam o seu perfume. E aí eu chamo a minha amada, venha. Ou seja, né, há todo um ambiente ali propício, preparado. Né? Se a Bíblia nos mostra claramente a respeito disso, por que a gente não se preocupa? Né? Se esse é um momento tão importante, então nós deveríamos nos preparar para esse momento importante. Tomando banho, passando perfume, mas preparando também o ambiente. Passa o próximo slide para mim. E falando nisso, o clima, né? O ambiente preparado. Cantares 1:16-17. Eis que é formoso, amado meu, e também amável o nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro e os caibros de cipreste.
O nosso leito é viçoso, ou seja, a cama foi preparada. Cantares 7, 11 a 13. Vem, meu amor, saiamos ao campo, passamos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abrem a flor e se já brotam as romeiras. Ali te darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, que eu, meu amado, guardei para ti. Esse segundo verso ele fala não só de um ambiente preparado, mas um ambiente preparado fora de casa. Inclusive, parênteses aqui, é um dos temas que o próprio AP aborda no livro lá, Casados para Sempre, é exatamente isso, de ter um tempo fora de casa, de você sair ali, principalmente, né, quando tem os filhos que não conseguem ter um momento preparado. Esse ir para as aldeias, de repente, é um chalezinho, né, bem decorado. Glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Fala a Deus. Olha, meu irmão, se depois dessa você não providenciar o chalé, meu irmão. Amém? Então, o ambiente preparado. Próximo slide. Toques. É um momento emocional, mas lembre-se, também é um momento físico. E a Bíblia deixa claro, Cantares 1, 2 e 4, beija-me, ele com os meus beijos, com os beijos da sua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Então há claramente aqui um despertar sexual através do beijo, um carinho físico. Cantares 2, 5 e 6, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esteja debaixo da minha cabeça, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Então, para ela, era algo ali que tocava ela, né, de ter a mão por baixo da cabeça. Provavelmente hoje em dia, irmã, você vai preferir outro tipo de toque, né? E de novo, converse com o seu esposo a respeito de toque físico, onde te agrada, onde mais te agrada. Amém? Mas os toques físicos, eles não se limitam a toques físicos, eles também são toques íntimos. Passa o próximo para mim. Então, toques íntimos. Cantares 7, 8 e 9. Disse eu, subirei a palmeira e pegarei em seus ramos. Sejam os seus seios como cachos de vide e o aroma da tua respiração como os das maçãs. Cantares 6, 2 e 3. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias para apacentar nos jardins e colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele apacenta entre os lírios. Então deixa eu te contar uma coisa. Esse jardim aqui é um jardim dela, físico, do corpo dela. Amém? É disso que a Bíblia está falando. Ele não falou que ele desceu num jardim assim e saiu de casa. Está dentro do quarto. E aí, meu irmão, aonde você imagina que seja esse jardim? Né? Então, meu amado desceu para o jardim. Oh, glória. Oh, aleluia. Ele desceu para o jardim, meu irmão. Ele não ficou só lá em cima. Ele desceu para o jardim. Glória a Deus. Aos canteiros de especiarias. Achou coisa boa lá. Para apacentar nos jardins e colher os lírios. Eu sou do meu amado é meu, ele me apacenta entre os lírios. Você está entendendo que o amado aqui era dedicado? Ele foi apacentar entre os lírios, ele desceu no jardim para apacentar entre os lírios. Ele gastou um tempo lá apacentando, irmão. Entendeu? Você está me entendendo ou não? Eu acho que eu não anotei aqui, mas na verdade tem em outro trecho de Cantares,
Salomão vai falar claramente, deixa eu ver se não está no próximo. Aqui, ó. Cantares 4,16. Estava ali já, né? Aqui para mim eu tive que virar a página. Vamos lá. Levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus amores. Ah, vem o meu amado para o seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. Mas não é nesse. No outro ele fala do cheiro que sai de cada árvore do jardim. Entendeu? Por que isso é importante? Porque ele estava com o nariz lá perto, né? Não é, meu irmão? Você entendeu, não? Ele estava sentindo o cheiro do jardim. Né? Então, é necessário uma dedicação. A gente precisa quebrar alguns paradigmas da mente. Né? Cara, existe assim, todo um clima, existe toda uma dedicação aonde o homem e a mulher podem satisfazer um no outro, principalmente sem precisar apelar, sem precisar envolver pornografia, sem precisar envolver coisas bizarras, sem precisar ultrapassar o limite. A Bíblia é clara. Então, se você for um cara, se você for uma esposa, um esposo criativo, criativa, há muito que ser feito, há muito que ser apacentado. E onde está o segredo do apacentar, então? Na preocupação com a ovelha, né, meu irmão, minha irmã? De que o outro esteja bem. Amém? Tem pergunta aí? Tem. Vai, recolhe as perguntas lá, amor. Então, acho que tem. Então, antes das perguntas, vamos lá. Próximo. Expressões. Esse aqui, para mim, é importante. Cantares 4, 9, 10. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração. Presta atenção. Com o quê? Com um só dos teus olhares, com uma só cadeia do teu pescoço. Quão formosos são os teus amores, irmã minha, noiva minha, quantos melhores são os teus amores do que o vinho. Então Salomão está dizendo que pegou aqui, o que pegou? O olhar. Oi, oi. Oh, tem uma que se vier mais uma igual, vou pedir música. Peraí. São boas perguntas, muito boas. Já vamos a elas. Então, expressão. O sexo, que nem a gente falou no começo, ele precisa ser envolvido de todos os sentidos. Então, é o toque, é o cheiro, pode envolver o paladar, né? As mulheres gostam de um chocolatinho ali, né? Você pode trazer um chocolatinho para agradar. Então, todas as sensações têm que estar envolvidas, né? Mas vamos lembrar que assim, o principal é que você está ministrando o outro a respeito das necessidades emocionais. E o olhar talvez seja um dos que mais falem, né? É com o olhar como você pode transmitir o quanto você respeita, o quanto você ama, o quanto você deseja, o quanto você está satisfeito, satisfeita. Então, durante esse momento, olhar no olho um do outro é mais que importante. Lembre, vocês também estão envolvendo um relacionamento emocional, não só físico. Né? Não é só cada um olhar para um lado e terminar o mais rápido possível. Não, é justamente o contrário disso. Amém? Antes de ir para o outro, eu vou pegar algumas perguntas aqui. Sexo oral é pecado? Eu vou responder com sim e não. Tá? E já vou, se tinha alguém que tinha dúvida a respeito do anal, o anal é pecado. Tá? O oral, veja bem, se eu falar que é pecado, eu vou te afastar grandemente
sentir o cheiro do jardim. Você está entendendo? Então, o que eu diria sobre o oral? Ele é uma preliminar. Mas ele não foi feito para chegar no fim. Você está entendendo ou não? Então, vale carinhos ali? Vale. Inclusive beijinhos? Sim. Mas ele não é o final de todas as coisas. Beleza? Está respondida essa? Então essa eu vou com sim, não. Existe alguma posição que seja pecado? Eu não consigo imaginar, mas talvez me falte criatividade. Será que eu peço ajuda para os universitários? Pastor, você consegue imaginar alguma aqui? Não pode fazer o L, o pastor falou, que está proibido fazer o L. Pecado grave. Pode perder a salvação, inclusive. Assim, eu não consigo imaginar a posição em si, né? O problema é a posição fazer com que o ato passe do limite, entendeu? Né? Tudo bem que eu acho que a gente não está mais em idade de virar de ponta cabeça, mas... mas se conseguir, irmão, não vou recriminar, não. Não consigo imaginar. De repente, se vocês tiverem algum aí que seja dúvida, você manda aí também. Pode usar fantasia? É pecado ter ou usar fantasias? Então, essa é uma excelente pergunta, assim. Para mim, eu vou colocar aqui, eu não sei que tipo de fantasia, mas eu estou tentando imaginar aqui. Para mim, se fantasiar uma coisa ali que não é, né, toma muito cuidado com as fantasias que você está, indo para um lugar que desonre um ou outro, ou você está indo para um lugar onde você não se satisfaz com o seu cônjuge, você está tentando imaginar outro. Beleza? Então, sei lá, porque eu vou vestir minha esposa de enfermeira se ela não é enfermeira? Né? Por que eu preciso que ela coloque uma roupa para parecer uma meretriz se ela não é? Né? Colocado isso, eu quero dizer que, em contrapartida, as vestes são de suma importância para esse processo. De verdade, irmã. Tem umas calcinhas aqui, não dá, irmã. Não dá. Eu vou adiantar ali, ó. O último ali é sobre palavras, né? E vamos lá. Os dois gostam. Se eu falar, não, Edson, o homem não gosta de escutar nada na hora, vai dizer que não gosta, né? Não, gosta, os dois gostam, precisa. Mas a mulher gosta muito mais do que o homem. Na verdade, sim, não é que ela gosta muito mais, supre muito mais ela ouvir do que o homem ouvir. Né? Se eu falar para minha esposa, nossa, como você está linda hoje, sua roupa está maravilhosa, essa roupa está mexendo comigo. Vai pegar mais para ela do que se ela falar para mim. Né? O que mexe com o homem, então? O homem mexe o que ele vê, mais do que... Então, às vezes, minha irmã, a roupa que você está usando parece um palavrão, entendeu? Parece estar xingando. Entendeu? O depara. Se ele falar alguma coisa ríspida, você não vai gostar. Na mesma intensidade que se você usar aquelas roupas lá, ele também não vai gostar. Então, se há uma recomendação aqui, eu diria assim, tenha boas roupas para esse momento. Tem uma boa lingerie, tem uma boa calcinha. Né? Você gosta de usar uma meia mais bonitinha lá, né? Uns negócios com mais renda. Problema zero, acho que na verdade problema nenhum, né, irmãos? Se o presente vier com o pacote bem embrulhado, é mais legal, né? A gente gosta mais do presente bem embrulhado. Né?
Então, é importante que se investir em roupa assim. Cuidado para não passar ali, né? Comprar roupa da tiazinha ali com chicote, aí passou, né, irmão? Daí não vai dar, né? Daí vai ficar meio bizarro o negócio, passou a linha. Então, cuidado com a linha. Amém? Vocês querem fazer mais perguntas? Você quer fazer no microfone ou manda o papel? Manda o papel? Pode falar. Essa é uma boa pergunta. E aí, amor, cristão pode ir a um hotel? Eu não vejo errado. Eu acho assim. No motel acho que tem alguns problemas assim. O problema é condição espiritual, né? Problema 1. Você vai lá, quem passou ali um pouco antes talvez tenha feito coisas muito bizarras, tenha deixado o ambiente meio tenebroso. E você tem um risco na entrada e na saída ali de te julgarem. Então acho que eu vou nessa linha da Rovena, melhor um hotel, né? Vai pagar um pouquinho mais caro, mas o clima vai ser melhor e mais fácil de não te interpretarem de forma errada. Mas não consigo ver como um pecado, senão só. Não sei se eu iria, na verdade não. Oi, pode perguntar. Mais barato, mais moderno, Airbnb tá na moda, pega um Airbnb e decora. Precisa ser criativo. E às vezes você consegue ser mais criativo do que lá, né? Prepara a cama, leva as pétalas lá, coloca em cima, deixa o chocolate preferido, já separa o perfume, a melhor roupa. Que mais? Perguntas, vai. Se precisar do papel, ergue a mão, Rovena, vai. Se quiser só perguntar, pergunta. Não? Pode perguntar. Não, você quer papel, né? Papel. Não? É tranquilo? Eu não vou me assustar? Então tá bom. Como a igreja vê? Eu fiz também, pastor, vasectomia. Aí ferrou, aí já me avisa já. Não, tranquilo, irmão, tranquilo. Só que depois que fizer vasectomia não pode mais brincar, porque é só para procriação. Não, tô brincando. Agora você está livre, meu irmão. Vai com tudo. Agora todo jogo é jogo, né, meu irmão? É bênção demais. Estamos no mesmo lugar. Fica tranquilo. Olha, um monte de irmão querendo fazer vasectomia agora. Você foi fazer propaganda. Melhorou muito depois da vasectomia, né? Assusta na hora, né? A gente fica com medo, não fica? Você não ficou preocupado? Vai que o médico espirra bem na hora, né, irmão? O doutor está com gripe? Não, então beleza. Bebeu ontem à noite? Não, então tá bom. Então vamos lá. Que mais? Criando coragem. E aí, Geri? Pergunta? Tem não. Tem não. Não? Quer um papel? Não. Vou para a última então? Dou-lhe uma. Jeff, alguma pergunta? Você está sério aí, Jeff? Tá tudo bem? Tá ainda à toa? Ele está se preparando, né? Está imaginando aí. Airbnb hoje, Jeff? Então vamos lá, próximo slide, palavras. Cantares 4. Faz favor para mim, irmão, coloca aí Cantares 4, vamos passar por ele todinho, do 1 até o final. Vamos ler. Aliás, por favor, abra a sua Bíblia em Cantares, capítulo de número 4. Antes da gente ler, enquanto você procura aí, lembra que eu falei que
A intimidade é um processo de você suprir a outra pessoa? Irmã, você pode suprir o seu marido com palavras durante a intimidade. É bom que você faça isso. Mas homens, você deve fazer isso. Amém? Sua esposa, ainda que não saiba, ela precisa. E aqui o que a gente vai ver é exatamente Salomão declarando palavras, né, para Sunamita durante o processo ali. E aí, presta atenção, né, meu irmão? Os elogios que valiam na época dele, era lindo naquela época, não vale. Tá beleza? Então você faz um depara aí, né? Não vai fazer o mesmo, que daí vai dar ruim. Entendeu? Hoje você usa as palavras atuais, os elogios atuais. Né? É linda, mas não precisa dizer como uma pomba. Ela não vai achar pomba linda. Então vamos lá. Como és formosa, querida minha. Como és formosa. Os teus olhos são como da pomba e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem antes do monte Gileade. 2. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, dos quais todas produzem gêmeas e nenhuma delas há sem crias. Você está entendendo? É assim, ó, vamos fazer um depara. Ele está falando assim, ó. Ele está dizendo, ó, o seu olhar é maravilhoso. Está elogiando os olhos dela. Amor, os seus olhos são maravilhosos. Eu amo seus olhos azuis, amor. Seus olhos são maravilhosos. O seu cabelo é maravilhoso. Os seus dentes, eu acho que ela era corintiana, né? Você tem todos os dentes, nenhum te falta. Ele para hoje não cabe, né? Você vai tomar um mó tapa. Você vai dizer, meu amor, sua boca é linda, você tem todos os dentes. Vai tomar um tabefe, né? Mas na época eu acho que nem todas as donzelas tinham todos os dentes. Falou, nenhuma filha, nenhuma cria falta, está tudo aí. Está tudo em ordem. Ó, os teus lábios são como fio de escarlate. Ele está elogiando os lábios dela. A tua boca é formosa. As tuas faces como romã. Brilham através do véu. O teu pescoço é como torre de Davi. Edificada para arsenal. 1000 escudos pendem nela, todos broquéis de soldados valorosos. Também acho que na época, ser pescoçudo era uma vantagem, né? Mas enfim, os teus 2 seios são 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacenta entre os lírios. Então ele está elogiando partes íntimas dela, os seios. Antes que refresque o dia e fugem as sombras, irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, das montanhas dos leopardos. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Aqui você sabe que ele está falando do amor, sexo, né? Quão belo é, quão delicioso é melhor do que o vinho. É disso que ele está falando. Então, ele está dizendo que ela está mandando bem naquela hora lá, entendeu, irmão? Estou traduzindo para você na linguagem de hoje. É tudo o teu amor do que é melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Chamou de cheirosa também. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Né? Você não pode falar assim, mas você sabe do que ele está falando, né? Não está falando do jardim do lado de fora, não. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, a hena e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo,
com todas as sortes de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm para o Líbano. Não sei se entendeu, mas correntes que correm para o Líbano é forte, né? Está dizendo que o negócio foi poderoso. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. E acabou? Fechou? That's all? Thank you. Obrigado. Então, o que é importante? Como a Rovena estava falando, há duas preocupações. Primeiro, em não deturpar o jardim. Há um jardim, a sua esposa é um jardim, você é um jardim, ambos precisam ser cuidados. Cuidado para não passar dos limites. Mas, em contrapartida, não negligencie o jardim. O jardim precisa ser regado, o jardim precisa ser cuidado, o jardim precisa ser acariciado, o jardim precisa de atenção, o jardim precisa de tempo. E você tem a responsabilidade com esse jardim e ele está bem cuidado. Amém? Vai lá, perguntas? Jeff quer que acabe logo, ele falou, não precisa fazer pergunta não, pode acabar já. Amém? Então fica de pé para a gente orar. Quer falar alguma coisa? Vai. Mas eu acho que eu não preciso escrever ela, irmão. E também não precisa trazer relatório, tá? Guarda para você. Mas, por favor, isso. Airbnb, hotel, em casa. O importante é cuidar do jardim. Cuida bem do jardim aí. Amém? Aqueles que têm filhos, a Rovena falou que a gente está se... Não, a gente não. Procura a sua sogra. Deixa... Você fica? Então tá bom. Passa o endereço já. Então tá bom. Se deu bem, irmão. Está resolvido já. Amém? Queria te dar um tempo aí. Cadê o louvor? Vamos. Queria te dar um tempo aí com a... Gente, assim, eu já tive 3 filhos e eu sei, né, que em determinadas fases do casamento se torna um pouco mais complicado, né, ter esse tempo, ter todo esse cuidado, né, preparar o ambiente. Mas tudo que é importante a gente dá prioridade, né? Então, é importante, isso é importante para o casamento. Né? O que adianta a gente tomar o máximo de cuidado com os filhos, nunca faltar, mas não dar atenção para o nosso cônjuge? A gente precisa, então, dar importância devida para esses momentos. Eu sei que não dá para ser sempre, mas precisa acontecer, né? Com cuidado, com carinho, com planejamento. Então, né, ver com a sogra, com a mãe, não sei, com alguém, para você ter de tempo em tempo esse momento especial, né, com a sua esposa ou com o seu esposo. Amém? Amém. Última aula. Dá a mão para o seu cônjuge, vira de frente para ele aí. Olha bem no fundo do olho. Quero te dar a oportunidade de restaurar. De repente aí Deus tem te ministrado, você entende que você tem faltado. Talvez vocês deturparam o jardim, passaram do limite. Talvez vocês identificaram que não estão no relacionamento, na intimidade, buscando suprir o outro. Mas de repente cada um tem buscado a se satisfazer a si próprio. Ou ainda talvez você identificou hoje que sim, você tem buscado, mas você tem se limitado a um suprir físico, a necessidade física um do outro, mas hoje você reconhece que é muito mais do que físico,
que há um envolvimento emocional, onde cada atitude, cada carinho, cada olhar, cada toque, cada cheiro, cada expressão devem ministrar dizendo o quanto você a ama, quanto você o ama, o quanto ela é importante, o quanto ela te satisfaz, o quanto ele é importante. Que vocês possam ter esse momento de perdoar, de se perdoar, de liberar perdão, de restaurar, de dizer: hoje eu entendo que eu tenho uma responsabilidade que vai muito além de um toque físico, mas é te levar a se sentir amado, respeitado, valorizado. Talvez vocês tenham negligenciado. Esse também é o momento de dizer: me perdoa, porque eu reconheço que eu não tenho cuidado do jardim com o zelo que eu deveria cuidar. O Senhor me confiou você como um jardim a ser cuidado, a ser regado, e eu deveria me preocupar todos os dias de como esse jardim está, de como estão os seus sentimentos, as suas emoções, as suas necessidades. Hoje eu me arrependo, e que o Senhor possa me ajudar a restaurar, que você possa, olhando nos olhos dele, nos olhos dela, que você possa se comprometer, que você possa declarar que a partir de hoje é um novo tempo, de que vocês olharão para a intimidade com um olhar novo, com um olhar puro, santo diante de Deus, sabendo que sim, o relacionamento íntimo foi feito para ser desfrutado, para que houvesse alegria, para que houvesse prazer, para que houvesse satisfação. Enquanto nós adoramos aqui, eu quero te dar um tempo para que você também, como um casal, que vocês orem e apresentem diante de Deus o relacionamento. Peçam para o Espírito Santo curar, restaurar, blindar. Peçam para o Espírito Santo trazer discernimento, criatividade. Que toda religiosidade possa cair. Que todo pensamento humano, depravado, seja desfeito em nome de Jesus. Volta em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento, 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 cantar de coração. leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti.
a ti. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada casal aqui. Quero te agradecer, Deus, por essa jornada até aqui, por todo o privilégio que nós tivemos de estar juntos. Mas a minha oração é que eles, a partir desse curso, que eles se levantem, eles resplandeçam para um novo tempo, com a alegria, Senhor, de viver tudo aquilo que o Senhor projetou, que o Senhor desejou, que o Senhor preparou para cada um deles. Que eles sejam abençoados, Pai, em cada área da vida. Que eles possam entender os papéis, que eles tenham sabedoria para criar os filhos, que o Senhor abençoe as finanças, que eles cumpram o propósito do casamento do Senhor, que eles resplandeçam a Tua luz para o mundo, para testemunhar através de Cristo, sobre Cristo, através do casamento de cada um deles, Pai. Mas em especial, Pai, eu oro pela intimidade de cada um deles, que eles possam desfrutar, Senhor, do sexo como o Senhor concebeu, como o Senhor planejou, para que seja algo pleno, onde um completa o outro, aonde há alegria e prazer, aonde há deleite, Senhor. Abençoa a casa, abençoa o leito conjugal, abençoa, Senhor, o relacionamento, abençoa o toque, a intimidade. Que eles possam suprir um ao outro, e que venha um novo tempo de alegria sobre a casa, sobre o relacionamento, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada casal aqui para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria que você continuasse em espírito de oração. Vou pedir para o pastor vir aqui na frente, pastor e pastora. A gente vai ter a formatura, acredito que todos vão estar na formatura, mas eu queria, como as aulas se encerram hoje, queria que eles orassem pela gente. Eu queria fazer um pedido para você, na verdade, no jantar. A gente vai estar celebrando algumas coisas, mas a gente também queria sortear. Então, se você gostaria de abençoar os casais aí, tem alguma coisa, né, no seu trabalho, algo que você faz, e você sente no coração de abençoar, no mesmo contato da Camila lá, fala: Camila, gostaria de abençoar com tal coisa pro jantar. A gente vai fazer um sorteio no jantar, então. Eu espero que a gente tenha um tempo bem legal de celebração aí. Amém? Obrigado, amo vocês. Vai lá, da Rovina. Eu quero aqui assumir a minha parcela de culpa. Os adesivos não chegou por minha causa. Na verdade, o site dizia um dia útil. Quarta-feira eu mandei para a gráfica e não chegou. Quinta-feira, sexta-feira, então a culpa é minha, tá? Peço aqui perdão diante de vocês, mas esse tempo foi precioso demais. Posso dizer que me alegra muito saber que existem casais na igreja que querem viver de fato um casamento glorioso, abençoado por Deus, e vocês são os remanescentes, porque se a gente olhar para o primeiro culto de casais, né, desse seminário, a igreja estava muito mais cheia, mas os desafios vêm, e quem permanece, né, se o reino dos céus é conquistado à força, eu creio que a glória da segunda casa, ela vem dessa mesma forma. Então, glória a Deus pela vida de vocês, e espero vocês na formatura, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo Edson, pela Rovena, pelo Reginaldo e Camila também. Estende as suas mãos para cá em nome de Jesus. Papai, queremos te agradecer por esse tempo precioso, porque como me alegra poder olhar para o Edson e para a Rovena, e como o Senhor foi claro conosco quando o Senhor ministrou ao meu coração, a da pastora, que eles seriam os líderes desse ministério de casais. Poder olhar para o Edson e para a Rovena, Pai, é se alegrar com aquilo que eles representam para nós enquanto líderes. É uma família abençoada, é uma família bem sucedida em todos os níveis, e poder olhar para os frutos do casamento deste casal, os seus filhos, onde eles estão e como eles estão caminhando, Pai, é olhar para esse casal e entender que
eles entenderam que é um casamento abençoado, um lar abençoado, e eles vivem isso de forma prática. Então, não existia casal talvez mais bem preparado para nos guiar diante dessa jornada. Sabemos, Pai, que eles não seriam nada se não fosse o Senhor, e como nós nos alegramos de poder olhar para eles e ver a glória do Senhor. Quando olhamos para eles, nós vemos exatamente o que diz a Tua palavra, Pai, que eles resplandecem a glória do Senhor, que eles são imagem e semelhança daquilo que o Senhor nos chamou para que eles fossem. Então, como igreja e aqui como pastores, queremos abençoar este casal, porque sabemos, Pai, que entrar neste assunto, entrar no quesito cuidar de casamentos, Pai, isso é exatamente ir na contramão do mundo, naquilo que o inimigo tem se levantado grandemente contra as famílias. Então, nós te agradecemos. E aqui como pastores, como aqueles que foram abençoados também por este casal, nós queremos abençoá-los com toda a sorte de bênção e em todos os níveis, no seu casamento, na sua casa, nos seus filhos, Pai, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal e em todas as áreas. Nós queremos aqui declarar que nós os abençoamos, que a nossa oração, que os nossos escudos estejam levantados sobre eles. Declaramos que maldição sem causa não prosperará contra os seus filhos, que toda arma forjada contra eles o Senhor condenará, porque, Pai, se o inimigo veio por um caminho, nós declaramos que por 7 ele fugirá da vida deste casal. Declaramos, Pai, que eles serão cada vez mais frutíferos, cada vez mais abençoados e cada vez mais usados neste quesito para a honra e glória do Senhor Jesus. É dessa forma que nós te agradecemos por essa jornada. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Deus, eu te agradeço por cada família remanescente fiel que permaneceu até aqui, e que nós viveremos sim nos nossos lares, nas nossas famílias, a glória da segunda casa. É dessa forma que nós louvamos e engrandecemos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia. Foi uma honra, não foi? Foi bênção demais. Glória a Deus, queridos. Está aqui, te entrego de volta. Amém. Tem café ali, ó. Para tomar café, Deus abençoe. Acho que ainda tem, se tiver. E tem a cantina. O que tem aí, Claudinha? Tá aberta a cantina? Tem bolo? Amém. Deus abençoe. Espero vocês no jantar, hein? Vamos. Eu vou pedir para colocar de volta o QR Code aqui, para quem quiser precisar. Você não quer orar abençoando aí, dando a bênção? Amém, vamos fechar então. Levanta suas mãos. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque agindo Deus, quem impedirá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus, amém. Levanta a sua mão direita. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, que a unção e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre nós até que Ele venha. Como servo, como sacerdote, Deus vive, eu te abençoo. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo de uma palavra rema para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos, glória a Deus. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti.
só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu